Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e no vídeo de hoje nós vamos tratar de reincidência e maus antecedentes. Esses dois conceitos que são muito parecidos, então muita gente se confunde aí na hora de aplicá-los. Então tudo o que vocês querem saber sobre reincidência e maus antecedentes nós vamos falar hoje aqui. Esse vídeo é a terceira aula do meu curso completo de fixação de pena, que está indo integralmente para o YouTube gratuitamente. Então você fica ligado aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você ter acesso aí às outras aulas aí desse curso. Essa aula especificamente você pode assistir dentro do curso, no contexto do curso, ou sozinho se você tiver só dúvida em relação à reincidência e maus antecedentes. Beleza? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo, seja pelo WhatsApp, seja no Twitter, seja no Facebook, no Instagram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Vocês devem imaginar o quanto que é difícil concorrer com o Porta dos Fundos, com o Whindersson, com o Felipe Neto, porque o cara tá lá assistindo Direito Penal, aí do lado tem, assista o novo vídeo do Porta dos Fundos. É uma covardia que o YouTube acaba fazendo com a gente, porque a gente tem que manter a atenção de vocês para assuntos sérios, assuntos realmente importantes, enquanto que o entretenimento está lá piscando no lado, chamando vocês para a diversão. Então é realmente muito difícil manter um canal de temas sérios aqui no YouTube, porque a gente tem a concorrência do entretenimento que é muito forte. Então dá essa força aí, gente, compartilha esse vídeo, deixa aquele joinha maroto e outra coisa, comenta, né, gente? Os últimos vídeos tivemos pouquíssimos comentários, então já manda aquele comentário também para eu saber que você está ligado nas aulas e se essas aulas realmente estão fazendo alguma diferença para vocês. Beleza? Então fica por aí que depois da vinheta nós vamos tratar de todos os detalhes sobre reincidência e maus antecedentes. Muito bem, então vamos começar então a nossa aula sobre reincidência e maus antecedentes. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é ver como eles são tratados no Código Penal. Eu vou primeiro diferenciá-los e aí depois nós vamos abordar especificamente os detalhes da reincidência. Vamos começar então vendo aí o que o Código Penal diz de maus antecedentes. Isso nós já falamos no artigo 59, na aula anterior. Se alguém perdeu a aula anterior, confere lá a aulazinha sobre o artigo 59, sobre a primeira fase, com todos os detalhes da primeira fase. Tá imperdível, gente. Então clica aqui no card e já dá uma conferida. Agora, se você já assistiu a primeira aula, você sabe que os antecedentes são uma das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Então ele vai ser utilizado na primeira fase. Mas para a gente chegar no conceito de antecedentes, eu preciso explicar para vocês primeiro o que é reincidência. Porque nós vamos chegar nos antecedentes por exclusão. Primeiro nós vamos entender a reincidência, depois a gente entende os maus antecedentes. Então vamos ver o que é a reincidência aqui. Onde que ela está prevista, pelo menos. A reincidência está lá no artigo 61 do Código Penal, portanto ela é uma agravante. Ela é utilizada na segunda fase. Então o 61 fala que são circunstâncias que sempre agravam a pena e a primeira logo é a reincidência. Então a primeira coisa que nós temos que identificar são essas diferenças. Vejam lá, são diferenças importantes que você tem que saber compreender. Os maus antecedentes estão na primeira fase. Ele é uma circunstância judicial, prevista no artigo 59 do Código Penal. Então, maus antecedentes na primeira fase. E reincidência na segunda fase é, portanto, uma agravante. Né? Então, essas diferenças vão ser fundamentais porque você entende primeiro a reincidência e logo em seguida você, por exclusão, chega no conceito de maus antecedentes. Mas antes da gente falar especificamente sobre a reincidência, vamos entender o que ela não é antes, tá? O que não pode ser considerado nem reincidência, nem maus antecedentes. Vamos ver aqui. O STF, na repercussão geral 114, que foi o recurso extraordinário 453.000, ele diz que surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena, o inciso 1º do 61 do Código Penal, que prevê como agravante a reincidência. Por que o STF se pronunciou em relação a isso? Havia muito questionamento se a reincidência seria ou não um bis in idem. Eu, particularmente, não me convenci com a decisão do STF. Eu até entendo que até hoje a reincidência é um bis in idem. Por quê? Vamos entender a seguinte situação. O indivíduo foi condenado por um furto, por exemplo. A pena dele foi de 1 ano. Aí, logo em seguida, ele pratica um estelionato. Vejam, quando eu aumento a pena do crime de estelionato
porque ele já havia sido condenado pelo furto anteriormente, ao pretexto de que isso é uma reincidência, o que eu estou fazendo é punindo ele novamente por um crime que ele já cumpriu a pena, que é o furto. Não é? Então, o que está acontecendo, na verdade, é um bis in idem, é uma dupla punição pelo furto. O STF, porém, entendeu que não há falar em bis in idem e que o artigo 61, inciso 1º, que é o da reincidência, ele é, portanto, constitucional. Tá? É mais uma questão de política criminal, né? Porque o entendimento é de que o segundo crime tem que ser apenado com mais força do que fundado em questões propriamente técnicas. Né? Tecnicamente, é muito difícil fundamentar que a reincidência não é um bis in idem. Né? Não é uma dupla punição por aquele crime que gerou a reincidência. O que se alega, de uma forma geral, é de que quando o sujeito é condenado pelo primeiro crime, pelo furto, por exemplo, ele seria condenado a 1 ano pelo primeiro crime, mais uma pena potencial se ele um dia praticar um novo crime. O problema é que essa pena potencial não está definida na primeira sentença. Eu até acho que esse argumento valeria, desde que o juiz fixasse o aumento da pena em função da reincidência já na primeira sentença. Então, quando ele condenasse ele pelo furto, ele falava: vou te condenar por 1 ano. E eu vou te condenar aqui por mais, 6 meses, caso você reincida. Então, seria uma pena, digamos assim, que ficaria suspensa e só seria executada se ele cumprisse. Mas não é isso que ele faz. O juiz condena pelo furto a 1 ano. Pronto. Aí o sujeito vai lá, cumpre a pena. 1 ano. Cumpriu. A dívida, entre aspas, dele com a sociedade tá paga. Não tem mais o que fazer. Mas aí quando ele pratica o estelionato, em vez do juiz fixar só a pena do estelionato, ele lembra daquela dívida já paga e aumenta a pena do estelionato por ela. Isso, ao meu ver, é um bis in idem. Ele está recondenando o réu de novo pelo furto. Tá? Mas o entendimento é que, na verdade, como se fosse uma pena potencial indeterminada, que ele já foi condenado no primeiro crime. Para mim, pena potencial indeterminada é um conceito absurdamente vago. Tá? Mas é isso. Só para dizer para vocês, já está reconhecido, é constitucional, é válido, não tem muito como ficar rendendo isso aqui, ok? Então vamos para frente. A súmula 241 do STJ diz que a reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Isso quem assistiu à primeira aula aqui do nosso curso sabe perfeitamente bem que não poderia, porque é um bis in idem, e bis in idem não são tolerados pelo nosso sistema jurídico. Não dá para você punir como reincidência e como maus antecedentes juntos, porque obviamente você estaria punindo 2 vezes exatamente sob o mesmo fundamento. Beleza? Então isso aqui é bem tranquilo, súmula 241, para quem fez o nosso curso aqui, tá moleza. Vamos para frente. Aí nós vamos ter lá o STF se pronunciando sobre uma questão muito importante na repercussão geral número 129, que foi o recurso extraordinário 591.054. Diz lá: a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Muitos juízes estavam se utilizando de inquéritos em andamento, processo em andamento, processo às vezes com condenação, mas sem o julgamento de segunda instância ainda, sem o trânsito em julgado, né, para aumentar a pena do réu. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a Constituição diz com todas as letras que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é o princípio constitucional, o princípio da presunção de inocência. Então, se ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, obviamente, eu não posso pegar um processo em andamento ou um inquérito em andamento e considerar isso como maus antecedentes. Porque ele pode ser absolvido. A presunção de inocência, a presunção de que ele vai ser absolvido, não de que ele vai ser condenado. Então essa repercussão geral simplesmente veio botar um ponto final nessa discussão e só pode haver tanta reincidência como os maus antecedentes se houver trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, ou presunção de inocência, caso que. Vamos para frente. A súmula 444 do STJ, ela diz também que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ou seja, essa súmula está perfeitamente de acordo com o entendimento do STF. STF e STJ que fecharam, tá certinho, tudo certinho, e doutrina também fechou com isso, porque não tem como você ter processo em andamento ou inquérito em andamento
considerado como maus antecedentes. Então isso aqui é bem tranquilo, vamos para frente. Aí vem o STJ, uma questão interessante. Os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para elevação da pena base, tampouco para reincidência. O que ele está dizendo? Vocês lembram lá quando vocês estudam o penal 1, que o menor, que o adolescente, que a criança, não podem ser condenados criminalmente porque eles são inimputáveis. Ora, se eles são inimputáveis, essa condenação deles por ato infracional não pode gerar reincidência mais tarde. Porque não faria sentido, já que ele é inimputável. Não, ele não foi condenado. É uma mera medida socioeducativa. Tá? Então, nesse caso aqui, não gera reincidência nem maus antecedentes. É um entendimento consolidado já no STJ. Então, fiquem espertos aí com isso. Muito bem. Então, o que é reincidência? Falei o que não é, o que não pode ser. Né? Então vamos falar agora o que é reincidência, o que pode ser caracterizado como reincidência. A lei define, tá, gente? Aliás, isso é muito bom. A reincidência está perfeitamente descrita no artigo 63 do Código Penal. Ele diz lá, verifica essa reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença, que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Vamos entender isso aqui de uma forma mais gráfica, né, para a gente poder compreender exatamente o que é reincidência. Vamos imaginar o seguinte, no dia 10 de janeiro desse ano, o sujeito praticou um furto, tá? E no dia 15 de março, ele foi condenado com trânsito em julgado por esse furto. Então, 10 de janeiro ele praticou, claro que isso é hipotético, né, gente? Não tem como você condenar em 3 meses, né? Não vai condenar, tá? É um exemplo, mas pode pôr aí 15 de março do ano que vem, se vocês quiserem, tá? O fato é, praticou um furto, depois ele vai lá, pratica um novo crime e é condenado por esse novo crime que transita em julgado. Beleza. Depois que ele foi condenado pelo furto e com trânsito em julgado já, ele pratica um novo crime, tá? Esse novo crime, um estupro, por exemplo. Não precisa ser o mesmo crime, tá? Reincidência não é só de furto com furto ou de estupro com estupro. Não, pode ser crime diferente. Por isso que eu pus aqui um crime diferente. E aí no dia 20 de agosto ele pratica o estupro. Veja, ele já tem uma decisão transitada em julgado contra ele. Então, quando ele vai ser julgado pelo estupro, nós vamos dizer que agora ele é reincidente. Por quê? Porque na data que ele praticou, no dia 20 de agosto, já havia uma condenação transitada em julgado contra ele. Né? Então, se você voltar lá, você vai ver que é justamente isso que a lei está falando. Ó. Verifica essa reincidência quando a gente comete um novo crime, depois de transitar em julgado a sentença, que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que o agente tenha praticado o furto no dia 10 de janeiro, só que em vez dele ser condenado no dia 15 de março, ele já praticou o estupro antes da condenação pelo furto. Perfeito? Então ele pratica o furto e logo em seguida ele já pratica o estupro. Alguns meses depois ele pratica o estupro. Quando ele pratica o estupro, não há ainda uma decisão transitada em julgado contra ele. Então eu não posso falar que ele é reincidente. Porque o conceito de reincidência é ele praticar novo crime após o trânsito em julgado. Tá fácil, né? Então aí, no dia 20 de agosto, existe a condenação pelo furto. Eu não posso falar que ele é reincidente. E nem que ele tem maus antecedentes. Ele pode até ter um processo em andamento pelo estupro. Mas como nós já vimos nas súmulas lá, não pode ser considerado nem reincidente, nem maus antecedentes contra ele. Tá? Então nós temos que imaginar aqui que no dia 20 de agosto ele ainda não tinha nada contra ele. A presunção de inocência. Aí ele vai ser condenado pelo furto. Essa condenação pelo furto transita em julgado. Tá? E no que ela transita em julgado, ele vai ser depois condenado por um novo crime, que é o crime de estupro. Tá? Que ele praticou no dia 15 de março. Então veja, eu não posso considerar nesse caso ele reincidente, porque quando ele praticou o estupro no dia 15 de março, ainda não havia uma decisão transitada em julgado contra ele. Ok? Porém, como esse trânsito em julgado já existia, né, na data de 20 de agosto, dá pra gente falar que ele tem maus antecedentes, ainda que ele não seja reincidente. Vocês vão encontrar isso muitas vezes o juiz falando. Ele é tecnicamente primário, porém de maus antecedentes. O que o juiz está falando então? Tecnicamente primário é o oposto de reincidente, tá? Então se ele é primário, ele não é reincidente. Agora, quando ele fala que é tecnicamente primário, porém com maus antecedentes, ele está falando de uma situação próxima dessa daqui, tá? Ele está falando de uma situação em que há um trânsito em julgado contra o réu,
Porém, esse trânsito não caracteriza a reincidência. Ok? Então, tudo que você tem que analisar é se o crime que você está analisando, se é reincidente ou tem maus antecedentes, se ele foi praticado antes ou depois do trânsito em julgado. Tá? Nós queremos saber se o estupro é reincidência ou maus antecedentes. Olha, esse estupro foi praticado antes ou depois do trânsito em julgado. Se ele foi praticado depois do trânsito em julgado, ele é reincidente. Mas nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo aí na tela, ele foi praticado antes do trânsito em julgado. Logo, ele é maus antecedentes, porém, ele não é reincidente. Beleza, pessoal? Eu sei que isso aqui no início parece confuso, mas aqui no YouTube vocês sabem, vocês podem voltar o vídeo e reassistir a explicação, tá? E olhando para os slides, isso eu acredito que vai ficar mais simples de vocês entenderem. Sei perfeitamente que muitas vezes não se entende de primeira, tá? Se você tá olhando isso aqui e falando, pô, não tô entendendo, fica frio, volta, reassiste, que você vai entender, tá? É só ter um pouquinho de paciência. Mas nós temos ainda, por último, uma terceira hipótese que nós precisamos analisar aqui. Vamos olhar ela. E agora? Vamos ver. Né? O sujeito praticou um homicídio no dia 10 de janeiro. Podia ser o furto também, mas eu coloquei o homicídio aqui para variar. E aí, no dia 15 de março, ele pratica um furto. Tá? Logo em seguida. Veja, quando ele pratica o furto, é primário, bons antecedentes, tudo certinho. Por quê? Ainda que haja um processo em andamento pelo homicídio, não há condenação e não há trânsito em julgado. Logo, ficha limpa. Aí, no dia 20 de agosto, ele é condenado pelo furto. Aí você tá pensando... Mas peraí, ele pode ser condenado pelo crime que ele praticou depois, sem ter a condenação do primeiro crime? Normal. Tá? O furto é um crime mais simples de se fazer prova. O furto não tem tribunal do júri. Então é natural que ele seja julgado antes. E o homicídio é mais complexo, então ele demora mais a ser julgado. Então pode acontecer dele ter praticado o furto depois do homicídio e o furto ser julgado antes. Tranquilo, tá? Aí vem a questão. Quando ele é condenado pelo segundo crime, ou seja, pelo furto, eu não posso dizer nem que ele é reincidente, nem que tem maus antecedentes. O motivo é óbvio. Não há ainda um trânsito em julgado contra ele. Beleza? Então, eu imagino que aqui tá tranquilo para todo mundo. Mas aí vem a segunda hipótese. Ele vai ser condenado no dia 25 de novembro pelo homicídio. Quando ele é condenado pelo homicídio, já há o trânsito em julgado da condenação do furto. Mas aí dá para vocês verem que ele não tem reincidência. Reincidência não é. Porque, por definição, na reincidência, o agente pratica o novo crime após o trânsito em julgado do crime anterior. Então, para ele ser reincidente aqui na condenação do homicídio, ele teria que ter praticado esse homicídio depois do dia 20 de agosto. Então aí vem a questão. Será que eu posso dizer que ele tem maus antecedentes? Porque já há uma decisão transitada em julgado contra ele no dia 20. Será que nós podemos dizer agora que no homicídio ele tem maus antecedentes? E essa resposta depende do que você entende como maus antecedentes. Tá? O que significa antecedente? O significado de antecedente é muito simples. Ele é o que antecede o crime e não o que antecede a sentença. Quando a gente fala em antecedente, nós estamos pensando em algo que antecedeu a prática do fato criminoso. Porque, por óbvio, quando eu julgo, eu estou julgando o crime. Então, o antecedente é o que antecedeu ao crime. E aí eu lhes pergunto, o crime 2, o crime de furto, pelo qual ele foi condenado, ele antecedeu ao homicídio? Não, óbvio que não. Então ele também não pode ser considerado de maus antecedentes. Pelo simples fato de que quando ele praticou o homicídio, ele ainda não havia praticado o furto. E aí vocês estão imaginando... Peraí, mas ele vai ser primário de bons antecedentes, então nos dois crimes? Tanto no homicídio quanto no furto? Vai. Tá? Ainda que essa seja uma situação diferente, vamos dizer assim, uma situação pouco comum, se acontecer da forma que eu pus aqui, ele vai ter que ser considerado primário de bons antecedentes nos dois, tá? A presunção de inocência vale e nós aplicamos a lei, mesmo quando a lei gera umas situações, assim, digamos assim, estranhas, ou que do ponto de vista político-criminal nós consideramos que não é a melhor, tá? Mas a lei ela tem que ser aplicada pelo que está na lei e não pelo que eu acho melhor ou pior. Tá? Porque se cada um resolver aplicar a lei de acordo com o seu umbigo, tá lascado, né? Então aqui não tem como considerar nem reincidente, nem maus antecedentes. Ele vai sair aqui com ficha limpa nos dois.
Beleza? Então essa é uma situação, evidentemente, mais curiosa do que prática, né? Claro que de vez em quando acontece, como eu disse a vocês, existem processos que demoram mais que outros, né? Mas não é tão comum assim a ponto de você ficar preocupado com isso, ok? Vamos para frente então. O artigo 64, ele vai nos trazer algumas considerações aí sobre a reincidência. A reincidência não é eterna. O sujeito não fica com essa mácula de reincidente eternamente. Então, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não correr revogação. Entenda, a coisa é muito simples. O sujeito cumpriu a pena dele hoje, tá? Cumpriu hoje a pena. Você vai contar 5 anos. Depois desses 5 anos, ele volta a ser primário, tá? Bons antecedentes nós vamos ver, ainda não, tá? Mas ele volta a ser primário. Zera a ficha dele. A partir do momento em que ele cumpriu a pena, não a condenação, a partir do momento que ele cumpre a pena. Ou também, aí fala, né? Período de prova da suspensão ou do livramento condicional, que vocês não viram ainda, mas quando vocês forem ver, vocês já vão entender. A ideia é, extinguiu a punibilidade, cumpriu a pena, ainda que ele não tenha ficado todos os dias na prisão, mas teve um livramento, teve uma suspensão, beleza. Extinguiu a punibilidade, começa a contar 5 anos. Depois dos 5 anos, zera a ficha dele e ele volta a ser primário. Não necessariamente de bons antecedentes. Tá? O 2 aí não se considera os crimes militares próprios e políticos para efeitos de reincidência. Ok? Muito bem. Na repercussão geral 150, nós temos aí que não se aplica para reconhecimento de maus antecedentes o prazo quinquenal da prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal. O que ele está dizendo? Olha, depois de 5 anos, o sujeito deixa de ser reincidente, mas ele continua com os maus antecedentes. Tá? Eu, particularmente, não concordo com isso. Explico por quê. A Constituição diz que não haverá penas de caráter perpétuo. E quando a gente estabelece que o sujeito vai ficar marcado com os maus antecedentes para o resto da vida, que não vai ter um período em que isso vai se extinguir, nós estamos, de certa forma, dando um caráter perpétuo a um efeito secundário da pena. Não é o efeito principal, mas é um efeito secundário da pena. Então, eu entendo que esse prazo deveria zerar tudo, tanto a reincidência como os maus antecedentes. Mas fico vencido aqui, se o STF falou que não, tudo bem, vamos lá, né? Aí cabe ao legislador modificar isso daí. Né? O máximo que a gente pode fazer, depois que o STF fala, uma repercussão geral, é lutar para que o legislador mude e crie uma lei falando, olha, depois de 5 anos, a ficha dele volta para o zero. Eu duvido muito que o legislador, pelo menos o legislador atual dessa legislatura, faça uma lei dessa. Mas fica aí a dica, eu proporia uma lei assim, porque eu acho que não dá pra gente estabelecer uma pena de caráter perpétuo. Imagine você, um sujeito que teve a pena dele, ele praticou um furto quando ele tinha 18 anos. Aí ele foi condenado a 1 ano de prisão, cumpriu a pena dele, depois que ele cumpriu a pena dele, passados os 5 anos, não fez nada, voltou a ser primário, mas ainda com os maus antecedentes. Aí quando ele tem 70 anos, ele vai e pratica um outro crime. Um outro crime, né? E aí ele vai ser de maus antecedentes um crime que ele praticou quando ele tinha 18 anos. Eu acho isso meio demais, tá? Decididamente. Tudo bem, você pode não concordar com 5 anos, mas 10, 15 anos para zerar a ficha do sujeito, será que ele vai ter que conviver com aquilo o resto da vida? Tá? Eu, particularmente, acho um exagero. Né? Mas é assim que tá valendo. A repercussão geral 150. Depois vocês dão uma olhada lá no STF. Vamos para frente. Nós vamos ter também o STJ dizendo que o prazo de 5 anos do artigo 64, inciso 1º do Código Penal, afasta os efeitos da reincidência, mas não impede o reconhecimento de maus antecedentes. Mais uma vez, o STJ também, de acordo aí com o STF, sem maiores problemas. Não é só eu que estou do contra aqui, né? Mas o STJ e o STF entendem assim. Vamos para frente. No Jurisprudência em tese 29, o STJ diz que a condenação transitada em julgado pelo crime de porte de substância entorpecente para uso próprio gera reincidência e maus antecedentes, sendo fundamento idôneo para agravar a pena tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria. Bom, vejam lá, muita gente acha que como o uso de drogas, como o porte para uso, né? O uso em si não é criminalizado, mas o porte para uso é.
Como esse crime não tem pena privativa de liberdade previsto para ele, não geraria nem reincidência nem maus antecedentes. Gera sim, é crime, tá, gente? Ainda é crime. Eu, particularmente, acho até que ele é exageradamente inconstitucional. Esse crime nem deveria existir, tá? Mas hoje ele é crime ainda, está em vigor. E sendo crime, ele gera reincidência e maus antecedentes. Se você disser que ele é crime, não tem como você fugir disso, tá? Eu não concordo do ponto de vista político, eu acho que ele não deveria ser crime, né? Mas como ele é crime, tá todo mundo sabendo que ele é crime, certamente gera reincidência e maus antecedentes. Quanto a isso, não tenho dúvidas, né? Vamos para frente. Essa questão aqui que o STJ também veio sanar, ela era bastante comum, se discutia muito isso. Se eu precisava ter uma certidão de maus antecedentes para gerar reincidência, ou se meramente a folha de antecedentes criminais serviria como prova disso. A certidão, gente, só para ficar claro, ela é um documento assinado pelo escrivão, que é um servidor público com fé pública. Então, é um documento. Enquanto que a folha de antecedentes é um papel que você tira no computador ali. Ninguém nem assina direito, né? Então, vejam, são documentos diferentes. A certidão ela tem um valor probatório muito maior. Porém, o STJ falou, pode usar, usa qualquer coisa aí, é pra aumentar a pena, usa aí. Eu, particularmente, também acho indevido. Acho que se quer aumentar a pena de alguém, é um mínimo ter um documento assinado por um servidor público com fé pública, dizendo que ele realmente tem maus antecedentes. Mas não foi esse entendimento que valeu, e as folhas de antecedentes são suficientes hoje em dia para aumentar a pena aí pela reincidência ou pelos maus antecedentes. E aí, mais uma questão importante é que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Uma situação comum também. O sujeito é reincidente, mas ele confessou o crime. Bem razoável esse entendimento do STJ, então, é possível compensar uma reincidência com uma confissão e é como se não tivesse nada. Nem a reincidência, nem a confissão. Fica no 0 a 0. Bom entendimento, correto entendimento do STJ, não vejo maiores problemas em torno dele, não. E, finalmente, no caso em que há múltipla reincidência, é inviável a compensação integral entre a reincidência e a confissão. Aqui nós estamos pensando no sujeito que tem uma folha de antecedentes criminais gigante ali, com 5, 6 condenações. Aí eles estão falando, não, uma confissão não vale 6 condenações. É isso que eles estão falando e que, basicamente, a reincidência, nesse caso, prepondera. Então, o aumento da pena pela reincidência é maior do que a redução pela confissão espontânea. Também acho razoável, também não acho nada, se nós entendermos que a reincidência é constitucional, como o STF entende. Eu acho que a reincidência é inconstitucional. Mas quem sou eu? Se o STF diz que é constitucional, é. Se a reincidência é constitucional, é razoável que se o sujeito tem mais antecedentes, ele tenha uma pena aumentada com maior força do que aquele que só tem um, né? Então eu não posso simplesmente compensar 5, 6 reincidências com uma única confissão espontânea. Beleza? Então, quanto a isso aqui também, entendimento correto do STJ, partindo das premissas que ele parte. Bom, pessoal, era isso então. Espero que vocês tenham entendido a agravante da reincidência. Espero que vocês tenham entendido a diferença dela para a circunstância judicial dos maus antecedentes. Se não entenderam, eu insisto com vocês, volta lá, principalmente naquelas diferenciações, porque num primeiro momento, às vezes a pessoa não entende, né? Mas assistindo mais de uma vez, ela acaba entendendo. Eu sei que no primeiro momento não é tão simples não, tá? Mas vendo mais uma vez, você vai conseguir entender sem maiores problemas. Beleza? E não esquece de deixar aquele joinha e de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Esse tema de reincidência e de maus antecedentes, ele é muito comum na vida prática. Então, se você for advogar, você tem que saber isso. Claro, se for juiz também você vai ter que saber, mas principalmente se você for advogar, você tem que saber isso para você poder recorrer caso o juiz erre lá na fixação de pena. Isso é realmente útil, gente. É coisa que você vai usar na vida, não é coisa simplesmente para passar na prova da OAB, o concurso, não. Isso é de uso contínuo na vida prática de vocês. É extremamente importante. Ok? E mais uma coisa que eu queria pedir para vocês é que deixem um comentário aqui no vídeo, porque vocês estão muito calados. Eu não sei se vocês estão entendendo, estão gostando do vídeo, estão gostando do curso. Então deixa um alô, nem que seja falando: ô, Túlio, sou aqui da cidade tal, tô acompanhando. Deixa um comentáriozinho simples, objetivo, só para saber que vocês estão vivos aí, que estão assistindo, que estão ligados no canal e que vocês querem que esse curso continue sendo gravado e publicado no YouTube. Beleza, pessoal? Espero revê-los no próximo vídeo e fiquem atentos, porque nós vamos analisar
todas as agravantes e todas as atenuantes do Código Penal brasileiro. Aguarda aí que os próximos vídeos vão ter muito conteúdo para vocês. Um grande abraço e até lá!